Bom dia, meu Max aluno, Max aluna, seja bem-vindo a mais uma videoaula de ciência. Hoje nós vamos fazer uma introdução ao reino plantae, ou reino vegetal ou metafita, tá bom? Esses nomes são os dados para o reino vegetal. Bom, o que a gente precisa entender é que no surgimento da vida na Terra, com certeza a gente não teve o surgimento de grandes plantas inicialmente. Então, por isso, o reino plantae é dividido em 4 grandes grupos. Então, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E nós precisamos entender a diferença de cada um desses organismos. Vamos lá, eu coloquei aqui por ordem de desenvolvimento de complexidade, tá? A possível ordem também de existência. Bom, as primeiras plantas a surgirem foram as briófitas. Principal exemplo de briófita, musgo. Esses indivíduos, eles ainda não possuem caule, folhas, raízes, tá? A gente vai chamar aí de rizoides, cauloides e folioides. Por quê? Esses indivíduos são extremamente dependentes da água. Eles não possuem vasos condutores, chamados de floema e xilema, tá bom? Então, eles não conseguem ficar grandes. A água é um dos impedimentos, porque eles fazem o transporte de águas e nutrientes célula a célula. Então, eu pego um pouquinho aqui como se fosse uma batata quente, uma brincadeira de batata quente, tá bom? Tente pegar na sua mão e passar para a mão do seu colega ou de alguém que está aí na sua casa um pouco de água. Concorda que muita dessa água vai vazar, vai sair, não vai conseguir passar tudo. Então, essas plantas, por não terem vasos condutores, acabam sendo pequenas. Tranquilo? Bom, essas plantas também dependem exclusivamente da água para a reprodução, tá? Então, elas são pequenas, seu crescimento é limitado por conta de não ter os vasos condutores e a água ser transportada célula a célula, e a sua reprodução é dependente de água. O que isso significa? Para que haja o encontro dos gametas femininos e masculinos, é necessário a existência de um ambiente aquoso. Beleza? As briófitas são conhecidas como samambaias. Principal representante das briófitas aí. A gente tem as avencas também, mas lembre-se sempre das samambaias. As samambaias, ao contrário das pteridófitas, elas já possuem vasos condutores, então elas crescem, ficam grandes, de folhas bonitas, né? Folhas bem desenvolvidas. Porém, entretanto, não existe samambaia no deserto. Por quê, professor? É porque a samambaia, assim como a briófita, é altamente dependente da água para a reprodução. Então, por isso eu dividi em 2 partes, porque aqui eu tenho indivíduos dependentes da água para reprodução. Tranquilo? Então, tanto briófitas como pteridófitas precisam da água para que haja o encontro dos gametas. Beleza, Max aluno? Tranquilo? Já anotou tudo? Não acredito, não? Volta o vídeo e anota. Vamos lá. Aqui. Gimnospermas e angiospermas. Aqui nós já estamos falando de seres grandes, tá? Seres vivos poderosos, com grandes caules, folhas, tá? Bom exemplo de gimnosperma são as araucárias. Bom, as gimnospermas, elas possuem, tanto gimnospermas quanto angiospermas, possuem vasos condutores bem desenvolvidos, tá? Então são plantas grandes, com raízes profundas, né? Que não têm dependência de água para a reprodução. Vamos escrever bonitinho, não?
dependem da água para a reprodução. O que a gente precisa saber aqui de imediato sobre as gimnospermas? As gimnospermas têm como novidade evolutiva o aparecimento de sementes. Então, elas se reproduzem através das sementes, tá? Porém, como é que os gametas vão se encontrar? O encontro dos gametas é feito a partir do vento. Então, novidade evolutiva das gimnospermas, vou por aqui em cima. Sementes e a utilização do vento para o encontro dos gametas. Tranquilo? Bom, e as angiospermas, professora? Qual seria uma planta angiosperma? Bom, as angiospermas, macieira, bananeira, jaqueira, se é assim que fala, tá? Então, um abacateiro, uma mangueira. Essas árvores, elas são angiospermas. Como é que eu sei o que é uma angiosperma? Pela sua novidade evolutiva, que são as flores. Flores e frutos. Tem semente? Tem, mas aí já foi a novidade evolutiva aqui. Vamos por aqui, semente. Ah, legal. E aí, como é que ela se reproduz? Briófita e pteridófita usa água. As gimnospermas usam o vento para encontrar os gametas. E as angiospermas, professora? Utilizam das flores, dos insetos polinizadores. Então, essas flores atraem insetos, né, e outros animais, como por exemplo beija-flor, morcegos, tá? Esses insetos, ao irem capturar o néctar dessas flores, o alimento deles, né, acabam se sujando com o pólen, tá? Presente nas flores e levando isso para outras flores. E isso vai fazer esse cruzamento aí. Então, entre feminino e masculino, elas vão produzir o fruto, que tem como principal evento proteger as sementes. Aqui eu não falei que tinha semente. Você conhece com espinhão? Então, semente de araucária é o pinhão. Então, é uma semente nua, tá? Inclusive, gimnosperma vem de semente nua, mas nós vamos entrar em detalhes em cada um desses itens numa próxima aula. Mas aqui o que você precisa saber é que as gimnospermas possuem flores, frutos e sementes protegidas pelos frutos e que esses frutos vão ajudar na dispersão dessas plantas em outros ambientes. Então, vai ajudar elas a colonizar outros ambientes. Tranquilo até aqui? A gente volta com cada um desses itens numa próxima aula. Beijos!